Vem conferir uma análise do primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen Módulo. E lançou o primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen Módulo, um novo mangá de Jeichi Akutami, autor de Jujutsu Kaisen, que aparentemente queria muito acabar Jujutsu Kaisen, mas ele não consegue ficar longe da sua galinha dos ovos de ouro, e ele volta com uma continuação. E a partir daqui eu vou analisar, e se for bom, se eu gostar, eu vou continuar lendo e trazendo análise aqui de capítulos semanalmente, como eu faço com outros mangás. Se não, eu vou largar, e esse primeiro capítulo eu já falo que eu achei ele bem ruim, bem clichê no que ele faz, mas eu vou fazer uma análise como um todo do que aconteceu nesse capítulo, que eu achei. E a gente começa com uma nave espacial, sim, uma nave espacial em Jujutsu Kaisen. A história se passa em 2086 e a gente está acompanhando o povo de Shimuria, e a gente descobre que agora existem alienígenas em Jujutsu Kaisen. Sabia que existiam demônios, alienígenas são coisas novas. A gente entende quantos anos passou a partir daí. Não será uma obra que vai se passar logo após o final de Jujutsu Kaisen. Ele vai começar depois disso com uma surpresa: aliens existem. E as pessoas que estão dentro daquela nave estão discutindo sobre o líder, provavelmente, daquele povo, e os seus governantes estão discutindo o que eles vão fazer. Eles falam que o Japão é o país mais poderoso porque eles têm os feiticeiros Jujutsu. Tem um questionamento que ele faz, não são os americanos? E eles falam, não, são os japoneses por causa dos feiticeiros Jujutsu que existem lá, que é um poder muito parecido com o nosso. Querendo dizer, quando ele entendeu que o povo mais forte para negociar é os Estados Unidos, mas o mais forte de feitiço é o Japão, por eles serem feiticeiros Jujutsu. Aí entram alguns pontos. Primeiro, depois do jogo do abate, tanto tempo passou, os feiticeiros continuaram escondendo tudo o que aconteceu. Isso é muito interessante porque o final do mangá não mostrou exatamente isso. Outra coisa interessante ideias parecidas de poder também chamam a atenção. E outra, ele quer governar o mundo, porque falam que naquela nave tem 50 mil pessoas. Então, realmente, a ideia dele é colocar a população dentro da Terra. Então a gente já entende mais ou menos que ele é um povo alienígena, que provavelmente está fugindo do seu planeta, afinal tem 50 mil pessoas numa nave, ou o planeta dele foi destruído, explodido, como aconteceu várias vezes, e agora eles querem alguma coisa na Terra. Eles vão analisar os feiticeiros Jujutsu dentro do Japão para poder saber qual o nível de poder em comparação a eles. E a gente é apresentado a um velhinho andando com a sua sobrinha, chamado Yuka. Eles começam a andar por um bosque e esse velhinho acaba mencionando que eu vou dar um anel para você muito importante e que você deve cuidar muito bem dele. Logo depois que acontece isso, foca no enterro desse velhinho, mostra só a parte de cima da sua cabeça e você entende que é o Yuta. O Yuta, já mais velho, acabou falecendo por causa da idade e ele acabou deixando o seu anel para sua sobrinha. A gente não sabe quem é o filho do Yuta, a gente não sabe nem como é que foi a vida dele, a gente sabe que ele ficou com a Maki, porque até falam, quem diria que a Maki morreria antes do Yuta? Isso é para estabelecer para o público que, olha, não é uma continuação padrão, que é o filho da pessoa que você acabou de assistir. Não, é uma continuação que envolve, já tá todo mundo morto. Pode ser que talvez um ou outro apareça ainda um pouco vivo ali, mas geral todo mundo já vai estar morto aqui, você não vai ver quase ninguém da obra original. Uma ideia boa, mas uma ideia arriscada ao mesmo tempo. Porque é bom, porque sai daquele padrão de, olha, a gente vai acompanhar o filho do protagonista, olha, a gente vai ver mais... Porque a gente passa, quando você tem um protagonista, que é o principal da sua obra, você sempre pensa a mesma coisa. Por que eu tô vendo a história do filho dele, que parece ser um inútil, se eu posso ver a história dele? É isso que você pensa. Você anula isso, mas ao mesmo tempo, o pai do protagonista, se é alguém que você conhece, é uma âncora moral pra você continuar vendo a história. Quando você tira esses personagens que você já conhece da obra original, porque tá todo mundo morto, você tem que deixar claro que seus personagens vão ser muito bons, muito interessantes e muito carismáticos a ponto de você querer acompanhar essa nova obra. E não foi isso que aconteceu nesse primeiro capítulo. São personagens clichês genéricos que não me interessam em nada. Então, é uma jogada diferente, ousada, que me agrada. Você não usar o gancho de personagens já queridos do público para manter eles presos na história, mas ao mesmo tempo crie personagens interessantes, algo que não aconteceu aqui até agora. Aí a Yuka, que tem 8 anos, quando o vô dela morre, ela tá com 10 anos,
E aí ela tem uma surpresa. Afinal, ela estava muito feliz de estar com o anel do avô, mas a sua família fala: esse anel é da família Gojo. E para ele ser da família Gojo e ser um artefato amaldiçoado, ele não pode ficar com você. Ele tem que ficar com o mais forte da família, que não é você, Yuka, é seu irmão Tsurugi. Então o anel vai passar para ele. E ela fala que ela vai ficar mais forte, ela vai ficar para poder alcançar o seu irmão e conseguir ter o anel de volta, já mostrando qual é a motivação da personagem. A gente vê o Tsurugi rapidamente, já corta a cena para eles mais velhos, agora com 16 anos cada um. A Yuka tem 16 e o Tsurugi tem 17 no começo do mangá. Esse é meio como se fosse aquele flashback inicial. A gente apresenta os aliens que vão ser a ameaça dessa obra, você apresenta quem é a Yuka, que é a protagonista, você apresenta o conflito familiar, que é o anel do Gojo, como o Gojo envolve tudo isso. Depois você apresenta o Tsurugi e agora sim a obra vai finalmente começar. Mas um pouco antes deles aparecerem com 16 e 17 anos respectivamente, aparece uma criança jogando videogame violento e conversando com um homem misterioso. Eles falam sobre como é vontade de... O menino fala como ele gosta de jogar videogame, os pais não deixam, ele fala que vai deixar e no fim ele sequestra a criança. Quando a gente foca eles agora com 16, 17 anos, a gente entende qual que é o trabalho deles. Existe uma criatura que está sequestrando crianças e eles têm que resolver esse caso. É simplesmente isso. Ao mesmo tempo aparece um personagem novo, que é igualzinho ao personagem que a gente viu na primeira página, tem aquele alien do começo, e ele vai se apresentar. Ele conseguiu se infiltrar na Terra, afinal, ele aparece na primeira página, quando a Yuka e o Tsurugi tinham 8 e 9 anos. Aí depois ele reaparece com eles com 16. Então ele ficou infiltrado na Terra nesse período para poder conhecer mais sobre os terráqueos. E nesse processo ele até se tornou um instrutor Jujutsu, vamos dizer assim. Alguém que está lá para analisar tudo que envolve eles. Inclusive tem algumas falas interessantes nessa parte. Mas eles acabam sendo isso. Eles têm um novo membro, que é alguém estrangeiro. Ele vai fazer parte da missão com eles como um trio, como normalmente acontece em Jujutsu. E também já apresenta quem é o mestre deles nesse ponto. E com o Plus, a gente descobre que a partir daqui eles têm que resolver o caso do homem que está raptando crianças. Bom, e ele se apresenta como Maruru. E ele fala que ele, na cabeça dele, pensa que ele vai ficar junto deles para ver qual é o real nível do poder Jujutsu. Logo depois a Yuka fala que é muito curioso ele tá ali, porque só o Japão consegue ter a capacidade de ter feiticeiros Jujutsus. Fora de lá, são poderes muito específicos, como o Miguel era, por exemplo. Não existem muitos feiticeiros Jujutsu fora do Japão. E quais são e quem são coisas muito específicas. Logo depois tem uma discussão que o Tsurugi fala que o Mururu vai ser inútil, a Yuka não concorda com isso, eles brigam e no final cada um vai para um canto. Yuka pula para um lado, o Tsurugi vai para o outro e o Mururu fica preso e fica sozinho. Ele vai para um canto, começa a chorar e a Yuka acaba acolhendo ele, dando comida para ele, falando para ele que ela vai cuidar dele. E você vê que é aquele ponto de criar uma humanidade, né? Perceber que os humanos não são tão ruins assim. Olha só como alguns cuidam dele. Será que eu preciso matar todo mundo mesmo? É aquele velho papo de o vilão que provavelmente tá lá para destruir o mundo e vai se tornar um herói em algum ponto, vai ficar do bem. Logo depois, o Mururu e a Yuka estão conversando sobre a sua vida. A Yuka fala como ela quer surpreender a família, como ela quer mostrar potencial, como ela quer mostrar quem ela realmente pode ser e que ela quer o anel de volta. O Mururu fala, eu vou te ajudar a mostrar todo esse potencial, que as pessoas vejam quem você realmente é. E aí, a partir daí, eles começam a procurar, ela usa sua habilidade, e essa habilidade acaba fazendo com que ela encontre um caminho que é uma barreira. Essa barreira acaba levando eles para onde seria o caminho certo. Nesse processo, a Yuka e o Mururu acabam conversando e falando sobre o irmão, sobre a vida, e o Mururu fala que ela não pode desistir dele, que ela sempre tem que lutar pelo seu irmão e pela sua família, até porque ele tem um irmão gêmeo. Aí gera aquela dúvida, será que o cara que apareceu na primeira página do capítulo não é o Mururu, é o irmão dele? O irmão dele tem cara de ser muito mais um governante, alguém mais forte, alguém que quer dominar a Terra. Enquanto o Mururu é um cara muito mais bonzinho. Será que essa é a dualidade? Eles são irmãos gêmeos e por isso que a gente não viu a diferença de um pro outro? Porque realmente da primeira página para essa, ele tá muito diferente de como ele fala e como ele age. Eu acharia estranho se isso acontecesse, e é legal porque mostra que os dois têm relacionamentos difíceis com seus irmãos. A Yuka e o Mururu, de forma diferente, têm dificuldade. Nesse ponto ela encontra o caminho, e quando ela encontra o caminho, ela fala, se a gente seguir esse caminho, a gente provavelmente vai saber aonde a criança vai, porque essa é uma barreira criada por um demônio, que faz com que induzam as crianças
a seguir um caminho que vai cair numa maldição. Nessa hora o Tsurugi aparece e ele fala: vá pra casa, eu resolvo isso porque eu sou mais forte. Ele chega mais perto, mas ele acaba sendo capturado. Só que infelizmente quando ele é capturado, a sua espada não consegue ir porque pelo poder amaldiçoado dela ele não foi teletransportado junto. Nesse ponto, o Mururu faz um discurso pra Tsurugi, ela aceita que ela vai proteger o irmão, ela vai chegar lá pra poder mostrar que ela é mais forte que ele e recuperar o anel do avô. Logo depois disso, ela pega a espada e eles vão atrás. Logo depois a gente vê o Tsurugi conversando com o vilão do arco, que é o cara que sequestra crianças. Ele fala que os aliens existem. O Tsurugi acha que ele tá louco, fala que isso não pode acontecer. E ele explica, os aliens sempre existiram. O motivo deles não atacarem a Terra é pelo contrato que eles tinham com as pessoas daqui, que a gente era tão forte que eles não tinham capacidade de chegar aqui perto. Só que o jogo do abate aconteceu há 68 anos. Ele fala isso, pelo menos. 68 anos do jogo do abate. E a partir daí, já que isso aconteceu, as pessoas acabaram morrendo. Gojo, Yuji, e Megumi, Maki, todo mundo que era forte morreu. Então esse vínculo ficou mais forte, porque quem estava para fazer o vínculo acabou perdendo a força, e o mundo perdeu a sua força de proteção. Então a partir daí, isso faria com que os aliens atacassem a Terra. É uma desculpa boba, é uma desculpa que não me convence. O Geiko também poderia criar uma coisa muito mais interessante do que o tratado está fraco. Tá bom, mas ainda tem demônio, tem outras gerações. Não faz muito sentido essa discussão, mas tudo bem. Logo depois o Tsurugi vê as crianças embaladas, mostrando que elas ainda estão lá, e nessa hora chega o Yuka e o Mururu pra batalha. No começo a Yuka tira o Tsurugi de dentro da prisão e fala, vamos lutar juntos. Tem uma sequência rápida de irmão contra irmão lutando, e no final eles resolvem que eles vão lutar juntos. Logo depois a gente vê um pouco do combate deles. A Yuka usa o combate canino, que é as presas caninas que ela usa usando o combate mais físico. Enquanto isso, a gente acaba vendo que o Tsurugi usa a espada. Ela usa a técnica da sombra. A gente já tinha visto a técnica da sombra lá atrás em Jujutsu Kaisen com outros personagens usando. Isso é interessante, porque quando você pensa em espada, você pensa no Yuta. E quando você pensa no combate mais físico, você pensa na Maki. A Maki também usa espada, mas a Maki, depois de um certo ponto, principalmente no jogo do abate, você vê ela usar muito combate físico. Até tem uma sequência que ela luta contra 2 combatentes físicos e ela acaba com eles. Ela destrói a família inteira dela com combate físico. E é estranho pensar como quem ensinou o Tsurugi foi a Maki, e ela ensinou a espada pra ele. E quem ensinou o combate físico pra Yuka foi o Yuji, foi o Yuta. E ele é um cara... Então eles inverteram ali, mas tudo bem, entendi. Não criticando isso, achei interessante como eles mudaram essa ideia. Como se fosse... podiam mudar facilmente os personagens, mas eu achei interessante a ideia de não usar o combate físico, a especialidade dos personagens para ensinar os sobrinhos, no caso. Logo depois a gente vai entender um pouco mais do personagem do Tsurugi, porque a gente vai ver um flashback dele com a avó dele, que é a Maki, mostrando que, enquanto a Yuka tinha um relacionamento muito forte com a avó, o Tsurugi tinha um relacionamento muito forte com a avó. Então, eles acabam falando muito sobre isso, como ele aprendeu, como ele lutou, como que ele queria ser mais perto da sua avó. Tanto que quando ele vai receber o anel, ele fala que ele não quer, porque só a proteção da avó e o que ela ensinou já é suficiente para proteger todo mundo. Mostra que, na verdade, ele é um irmão que ele fica frustrado porque as pessoas não confiam na força dele e que ele acha que a Yuka, ele quer proteger a irmã. Os dois vão lutar junto agora, porque ele percebe que, ele fala a frase, eu vou dar o anel para você, do seu avô, assim mais rápido possível. Logo depois, o monstro parece que está vivo, o Mururu usa o seu olho demoníaco, que parece do Sukuna, ele acaba destruindo a pessoa, eles falam, você é um alien, e acaba o capítulo. Bom, esse é o primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen novo, a continuação. Eu achei bem fraco, pra ser bem sincero. As ligações que eles fizeram eu não gostei muito. Eu falei, coisas que eu gostei desse capítulo. A sequência de ação não tão ruim, você vê que o Didi Akutami continua mantendo sua habilidade em desenhar. Eu gostei do começo, quando colocam não os pais deles, mas sim os avós, e eles têm que criar sua própria jornada. Achei interessante, mas de resto, achei um capítulo preguiçosíssimo em como ele fez. Completamente expositivo, completamente pouco empolgante, e os personagens novos não chegam aos pés do que ele já fez no próprio Jujutsu Kaisen. Então, esse novo capítulo, quando você começa ele, você pensa, por que existe essa continuação que ninguém pediu? E você termina pensando, por que existe essa continuação que ninguém pediu? Claro, eu não vou falar que é bom ou ruim no primeiro capítulo, se a obra é boa ou ruim no primeiro capítulo, mas é inegável, é pouco empolgante, é pouco envolvente, com um plus. Se Jujutsu Kaisen acabasse de uma maneira maravilhosa, se ler esse capítulo e falar, bom, não é o melhor capítulo do mundo, eu não precisava dessa obra,
mas ainda bem que eu posso me manter um pouquinho mais nesse universo. Com o final horroroso que o Jujutsu Kaisen tem, você começa o capítulo pensando, por que eu estou lendo isso? Eu acho que eu não vou continuar a leitura, porque nada me impressionou aqui. Os personagens me impressionaram, a história me impressionou, apesar de ter uma ou outra ideia, é muito desgastante voltar para esse universo de Jujutsu Kaisen. Vou esperar o anime, porque eu acho que o anime pelo menos pode salvar o arco final. Agora, esse mangá vai ser bem difícil eu querer continuar, ainda mais num capítulo tão expositivo, tão clichê e sem empolgação nenhuma que ele me entregou aqui. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da continuação de Jujutsu Kaisen? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.